As notícias que a gente vê é de uma falta tremenda de lealdade, né? Mas quem vota no desleal é um povo que também tem uma cultura de deslealdade. Nós precisamos mudar a nossa cultura. Eu vejo muita gente criticando e falando, mas tem que existir igualdade social. Eu concordo, amados, a gente tem que lutar por igualdade social, mas eu acho que a gente tem que lutar por direitos sociais. A Bíblia diz, aquele que não trabalha, não coma. Eu acho que a gente está quebrando um princípio divino quando a gente põe, por exemplo, e graças a Deus pelo Dória lá em São Paulo, porque ele tirou a bolsa do crack. Tem Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa da Bolsa, Bolsa sei lá, Bolsa para bandido, para ladrão, Bolsa de auxílio a preso, Bolsa do estuprador, tinha a bolsa do crack. Quer dizer, a prefeitura dava um dinheiro para a família que tinha alguém dependente para auxiliar, porque aparentemente essa pessoa não trabalhava. Aí o que a família fazia? O governo está dando dinheiro para você comprar crack. Não incomoda a gente, pega o dinheiro que ele está dando aí. Estava ajudando o cara a usar crack. Aí o que ele fez? Ele descobriu que tinha um crente. Se não me engano é Felipe o nome do rapaz. É meio loucão, assim, filho de pastor, mas daquele maluco. E ele descobriu que esse Felipe tinha tirado já 1.600 pessoas da Cracolândia e inserido num contexto social de novo, através de um projeto que Deus deu para ele. O que ele fez? Ele foi lá e convidou esse cara para ser o secretário para assuntos das drogas no governo dele. Aleluia. Então, e cortou a bolsa crack. Nem para craque do futebol não tem mais bolsa. Só todo o jovem que está lá, ou pessoa, porque tem desde criancinhas, amados, na Cracolândia, até senhores idosos lá, dependentes, vivendo subhumanamente. Mas aquele que quiser o tratamento, aí a prefeitura vai dar o tratamento, mas não o dinheiro. Amém? Então a gente vê assim, muita deslealdade acontecendo. E nós conversamos na semana passada sobre as 10 leis da deslealdade. A gente viu a 1, a 2 e nós íamos ver a 3. Na 1 a gente viu que lealdade começa de cima para baixo. O óleo precioso desce sobre a cabeça e escorre pela barba de Arão. Quer dizer, tem que começar pela liderança. Uma liderança leal gera discípulos leais, gera colaboradores leais. Um chefe leal tem trabalhadores leais com ele. Um rei leal, não é o rei leão, mas o rei leal, ele tem súditos leais. Um governo leal tem um povo leal. Então, nós pastores temos que ser leais primeiro com as pessoas que estão na igreja, para que a gente tenha a lealdade deles. A gente tem que ser leal. Não dá para entrar naquela de exigir minha autoridade, eu sou. Não, eu sou leal com você, eu vou pagar o preço. Aí a gente entende por que Jesus disse, quando te derem um tapa num rosto, oferece o outro lado. Seja leal, pague o preço de amar aquela pessoa. A vontade às vezes humana eu vou devolver, mas o Senhor disse, ame. Se ele quer tirar a tua capa, dá a túnica também. Se ele te forçar a andar 1 milha, ande 2 com ele. Isso é lealdade, isso é mostrar que a gente pode fazer algo como Jesus faria. Posso ser leal a este homem? É uma pergunta que eles fazem, posso ser leal a esse pastor? Vamos ser sinceros, amados. Eu fico assim, estou feliz hoje com o nosso visitante que veio aqui e já está se transformando em igreja, em nome de Jesus. Mas vamos e venhamos, hoje quando a gente olha para as igrejas, qual é a impressão que a gente tem, São tudo ladrão, que pegam dinheiro do povo, que querem comprar carrão, que ficam pregando prosperidade, que ficam pedindo dinheiro. É a imagem que se tem da igreja hoje, infelizmente essa é a imagem que se tem. Como é que eu vou ser leal a um cara em quem eu não confio?
Então existe uma necessidade. É por isso que pessoas abandonam a igreja, saem da igreja. Embora eu tenha eu gosto desse ditado que a pastora Andréa usa, quando um homem sai da igreja por causa de outro homem, ele nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Mas vamos e venhamos, pessoas expulsam pessoas da igreja. Líderes maus tiram as pessoas da igreja. Aí diz, insubmisso. Mas você é um desleal. Então, lealdade, amados, tem que começar por nós, cabeças. Nós somos líderes da igreja. Há pastores de rede aqui, há supervisores e há líderes de grupos. Você tem que ser leal. As pessoas vão ser leal a você à medida que você semear lealdade na vida delas, né? A maior motivação para as pessoas hoje é elas serem valorizadas. Nós vimos isso na semana passada. Elas, hoje, até numa pesquisa que foi feita de emprego, eles não estão preocupados com a quantidade de dinheiro que eles ganham. Estão preocupados com o reconhecimento, a valorização deles como pessoas. É interessante isso, como isso mudou, né? Vimos a historinha do rapaz que disse, pastor, por que eu sou leal a você? Porque eu vejo que você é leal a nós, né? Aí vimos que a lealdade é a chave para a expansão, né? Vimos que, eu lembro da historinha do pai do pastor Doug, que tinha um hotel lá em Accra e que tinha grandes homens formados na faculdade, em administração, e o hotel estava quebrando. E um dia ele ligou para o filho dele e disse, demiti todos os sabichão aqui, preciso de um homem. Ele disse, pai, eu conheço, eu tenho um amigo que eu posso oferecer para ele trabalhar com o senhor, mas ele é leal, mas ele não sabe nada de administrar o hotel. O pai dele disse, manda ele vir falar comigo. E ele foi lá, e o rapaz disse, vem. E ele viu que o rapaz era leal, ele ensinou o trabalho. Na primeira noite que o rapaz assumiu o hotel cresceu 1.500% no faturamento. Porque os ladrões foram mandados embora, e um leal chegou para trabalhar. Sabe, eu lembro que eu trabalhava numa empresa, e como era uma empresa pequena em número de pessoas, então nós tínhamos que acumular determinadas funções. Então por eu estar numa função de criação, assim, né, trabalhava projetando os apartamentos, os prédios, os lançamentos daquela construtora, daquela incorporadora, e eu via os negócios, eu via como ficava as coisas. Mas eu tinha feito um pacto quando eu fui trabalhar lá. Eu falei com o meu patrão, eu disse assim, vou trabalhar aqui com você, fechamos um negócio entre eu e ele, e aquele negócio foi caminhando. Aí um dia veio alguém e disse assim, mas o trabalho que você faz, se você pegar a tabela do CREA, você deveria de ter já uns 3 ou 4 apartamentos só do que você já criou aqui, porque isso aqui e tal. E falei, encheu meus tubos. Eu disse, olha, eu fiz um pacto com ele, eu não estou preocupado com quantos apartamentos eu poderia ter ganho, eu estou preocupado em cumprir o pacto que eu fiz com ele. Sabe, o diabo sempre vem tentando fazer as pessoas, mas você deveria de ganhar mais, você, sabe, não, eu fiz um pacto. Lembra de Jesus ensinando? Os trabalhadores da 10ª hora vieram dizer assim, nós queremos trabalhar. Eles então trabalha, na hora de acertar, está aqui, 1 denário. Aí os que vieram bem cedinho de manhã, eles, 1 denário. Mas como 1 denário? Eles trabalharam só 1 hora, ganharam 1 denário? E eu trabalhei o dia inteiro. Eles, quanto foi que eu tratei contigo? 1 denário? Então, não estou te defraudando. Estou te pagando o que eu prometi que ia pagar. E você aceitou. Entende? Lealdade tem que passar dos meus direitos, eu acho que eu tenho direito. Lealdade é um pacto. E isso gera expansão. Porque um relacionamento de confiança, onde um pode confiar no outro, esse relacionamento cresce. Esse relacionamento gera frutos. E é muito importante isso. Né? Quando você dá a tua palavra, Deus é que vai te recompensar. Pensa nisso. Você é cristão, você fez um pacto. Né? Quem entrará no santuário, diz o Salmo 15, se não me engano, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem tem as mãos limpas, quem tem um coração puro, e quem
cumpre a sua palavra, mesmo que ele tenha prejuízo para manter a sua palavra. Essas pessoas entrarão nos céus. Deus é o nosso galardoador, né? Eu lembro muito bem que justamente nessa empresa, depois, alguns anos depois, já nem estava mais trabalhando com arquitetura, e eles precisavam fazer uma correção num projeto, e eles me chamaram, eu fiz um contrato com eles, já não era mais funcionário. Eu fiz um contrato, eles assinaram um contrato, registramos em cartório, e na hora de pagar, ele disse: eu não tenho dinheiro. Eu disse: não, você não... Tudo bem que você não tem dinheiro. Eu disse assim: mas você assinou um contrato. Assim, você pode me pagar de outro jeito, me paga com um terreno, com alguma coisa assim. Então ele fez uma avaliação de terrenos e disse: ó, eu tenho 6 terrenos, aqueles que você viu um do lado do outro lá, nós avaliamos em 50 mil. Então é mais ou menos o valor que você tinha, você dá uma pequena diferença e fica com os terrenos. Eu disse: tá bom. E vendi meu carro ainda, né? E fui lá e paguei ele. Paguei ele e fui lá pegar os terrenos. Aí chamei um corretor e disse: quanto você acha que eu poderia vender esses terrenos? Ele disse: ó, cada um 250 mil. Eu disse: ó, Deus paga você. Né? Tive um acréscimo bem significativo. Né? Não para minha glória, mas eu quero dizer para vocês, amados, eu ganhei foi um grande negócio, mas quase todos aqueles terrenos o Senhor pediu para nós doarmos e darmos. Nem tinha culto da generosidade naquela época. O que produz lealdade? Lealdade gera lealdade. Amor gera amor, perdão gera perdão, graça gera graça, lealdade gera lealdade. Né? As pessoas precisam ver a lealdade na gente, para a gente colher a lealdade delas. Por exemplo, um líder produz lealdade aos seus seguidores, às pessoas que andam com ele, sendo leal a eles, sendo leal aos que o seguem. Quando você é leal às pessoas, você falou: olha, não, tudo bem, se você precisar, eu estou à tua disposição. Daí ele liga, você diz: ah, estou cansado. Não, aí você tem que estar à disposição. Você fez um pacto com ele. Eu não sei, assim, quantos aqui têm esse testemunho, mas, amados, muitas vezes eu saí de madrugada de casa. E eu louvo a Deus, quando o pastor Link começou a trabalhar, ele nem era pastor, ele começou a vir para trabalhar comigo na igreja. Eu disse: é um presente de Deus, porque algumas vezes eu recebia o telefonema de madrugada e eu ligava para ele. Disse: Link, faleceu uma pessoa de uma família da igreja. Deixa comigo, pastor. Lá ia o Link lá para o hospital, ia para a prefeitura, ia para a funerária, organizava tudo para as pessoas. Né? Não foi uma nem duas, foram muitas vezes que foi feito isso. Né? Pouca gente sabe, eu estou honrando o Link aqui, o pastor Link aqui, porque pouca gente sabe o preço que ele paga às vezes com a Tânia. Ele é leal. Eu estou colhendo um leal. Eu fui leal, né? Mas ele vai colher lealdade, né? Às vezes a gente deixa de fazer isso, até uma parte da matéria aqui. Às vezes a gente deixa de dar a honra que determinadas pessoas precisam ter, por isso que elas não são honradas. Mas honra a quem honra. Quem sabe honrar tem que ser honrado, né? Outra parte, um líder produz lealdade em seus seguidores, sendo leal aos seus superiores. Quando a pessoa é desleal com um chefe no trabalho, e daí ele é chefe da seção, e ele é desleal com o patrão, desleal com o superior dele. Aí ele chega: pessoal, vamos fazer uma reunião, precisamos organizar. E ninguém dá importância para eles. Você organizar? A gente não vê seriedade em você. Sabe, lealdade das pessoas que nos seguem tem que ser modelo deles com as pessoas a quem nós seguimos. A minha lealdade com quem está acima de mim gera lealdade naqueles que estão abaixo de mim. Isso não serve só aqui no grupo de crescimento, no nosso discipulado. Isso serve, amados, em qualquer área da sua vida. Lá na empresa onde você trabalha,
né? E aqui tem irmãos que trabalham, tem irmãos que são donos da empresa, e eles sabem, um funcionário leal é uma bênção, um funcionário desleal é um prejuízo tremendo. Lealdade. Precisamos da lealdade. Eu não sei se vocês lembram daquele texto do Itaí, né? Que o Davi, o Absalão, fez aquela tramóia, fez deslealdade com o pai dele, e o pai dele diz, eu vou sair. Davi pega e vai indo embora. Só que os seus generais, o seu exército, diz, não, nós vamos com você. Não, fica com o novo rei. Ele disse, não, nós não. A ele não, ninguém vai servir. Você nós vamos servir. Saem com Davi. E daí Davi passa pela casa desse homem. Ele não era judeu, ele não era das tribos de Israel, ele era um estrangeiro que vivia junto, mas ele era um soldado de Davi. E quando Davi está passando, ele se chega a Davi e começa a trazer a família dele e as coisas dele, tudo já arrumadinho, para ir junto. E Davi diz, não, você não precisa ir. Você não precisa ir, você nem é do nosso povo. Absalão vai usar de misericórdia com você. E ele diz, olha, tão certo como vive o Senhor, eu vou contigo, seja para viver, seja para morrer. Lealdade de Davi teve muitas vezes Saul nas mãos. E teve uma vez em que o Abisai até falou, a lança está aqui, um golpe, eu cravo ele aqui na terra dormindo, e não tem nem segundo golpe, num golpe. Davi disse, não toque no ungido do Senhor. Porque Davi foi fiel, um dia Davi começou a colher. Quando Davi errou e pecou e acabou colocando, adulterando, e depois colocou o marido da mulher com quem ele adulterou lá na frente na guerra para morrer, todo mundo podia dizer assim, Davi, agora... Mas todo mundo disse, você errou, mas nós te perdoamos. Porque nós vimos como você tratou Saul. Nós acompanhamos a tua vida. Hoje a gente sabe, você tem o direito de ser perdoado. Nossa fidelidade vai ser com você como você foi fiel com Saul. 3. Um líder produz lealdade sendo leal aos seus amigos. Sabe aquele amigo, mas aquele amigo muito legal que chega para você e diz, me empresta um cheque. Passa um cheque sem fundo no teu nome. Você quer colher lealdade, você tem que ser leal com seus amigos. Sabe aquele amigo que fez uma coisa errada, mas aí ele sabe que se ele falar a verdade, vai ser ruim para ele. Então ele inventa uma mentira para você, para ele permanecer bem contigo. Pois é. Não, nós temos que ser leal. Né? Eu lembro, eu cheguei de viagem, e a Arlene veio assim para mim, preciso falar uma coisa para você, antes que você mesmo veja ou antes que alguém conte para você. Eu disse, meu Deus, Arlene, o que você fez? Ela disse, eu dei a ré em cima do portão. Um amigo leal é aquele que não precisa esconder. Fui eu que fiz. Fui eu que errei. Fui eu que errei. Lealdade não esconde nada. Lealdade é transparência. E quando as pessoas veem a gente sendo leal com um amigo, teu amigo vai ter um problema, eu vou lá ser leal com ele, eu vou ajudar ele nessa hora. Né? E às vezes a gente vai ajudar e o nosso amigo até é culpado de alguma coisa. Mas mesmo que ele seja culpado, a gente dá o braço para ele, a gente vai ser leal com ele, a gente vai ser leal com ele. Isso faz com que as pessoas olhem para nós assim, poxa, até com aquele amigo, ele foi leal. Nós precisamos ser leais com os nossos amigos. Né? Número 4, não preciso nem falar, né, amados? Quem quer produzir lealdade tem que ser leal ao seu cônjuge. Sabe, eu lembro que eu tinha uma coisa assim, eu não confiava em determinadas pessoas. Eu trabalhava com eles, jogava futebol com eles, mas quando eles, vamos fazer tal coisa, eu não fazia. Eu não fazia porque eu sabia como ele era com a esposa dele. O cara desleal com a esposa, eu não posso ser
sabe, eu não quero ser conivente com ele. Eu quero ser leal a ele. Quando ele precisar de mim, eu vou ser leal a ele. Mas cuide disso. Sabe, aquele comentário depreciativo. Você pode fazer uma brincadeira entre amigos. Para a gente dar uma rida, né? Como diz o pessoal daqui. É só para dar uma rida, né? Dar uma ridinha. Então você pode fazer uma brincadeira entre amigos ali. Mas você não pode chegar no meio de algumas pessoas e começar a desfazer do seu cônjuge. Começar a expor os defeitos dele. Começar a expor né? As pessoas vão olhar assim, não é leal nem com a melhor metade dele. Com quem ele é um só. Como é que vai ser leal comigo? Você está percebendo isso, amados? Um líder produz lealdade, sendo leal à visão que Deus deu. Eu tenho tido assim muita dificuldade de passar plenamente o que eu penso, mas esse ano, no nome de Jesus, você vai entender meu coração assim até passar por dentro dele e sair do outro lado. Eu me propus a isso, eu estou sendo auxiliado por pessoas leais aqui a fazer isso, chegar nesse ponto. Eu quero transmitir tudo que eu sonho com você. Mas várias vezes, amados, eu tinha um chamado de Deus, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma revelação. E eu fui tentado a mudar daquele lugar, mas eu cheguei a uma conclusão. Eu não quero agradar a homens. Eu não vou prestar conta diante de Deus pelas coisas que eu fiz que agradaram a você. Eu vou prestar conta diante de Deus pelas coisas que agradaram ao coração dele. Jesus não estava preocupado em agradar fariseus, nem aos discípulos ele não estava preocupado em agradar. Quando ele deu uma palavra dura que as pessoas foram embora, ele olhou para os discípulos: querem ir também? Porque eu sou leal àquele que me enviou. Eu sou leal àquele que me chamou. Disseram para o Pedro e para o João lá assim: vocês já levaram uns tapas na orelha aí? Agora vão e não preguem mais desse Jesus. Eles disseram assim: olha, já deixa preso, meu. Porque o que importa para nós não é agradar a homens, é agradar a Deus. Você tem que ser leal, né? À visão que Deus te deu. Você tem que ser leal às autoridades. Vou voltar lá para aquela dos seus superiores. É uma catrefa de ladrão nesse país. Tudo corrupto, dinheiro na Suíça. Falaram lá de um valor que eu quase caí de costa. Estava tomando banho quando aquilo aconteceu. Eu pensei que tinha pisado no sabonete, mas não, foi o susto mesmo. Falaram em 6 trilhões, parece, e 200 bilhões é o valor que está retido fora aí do Brasil, num lugar, e os Estados Unidos ainda entrou querendo abocanhar tudo para ele, se achando lesado num negócio da Petrobras. Quando foi, na verdade, os Estados Unidos a gente tinha que indenizar mais uns 3 bilhões desses por causa daquela refinaria sem vergonha que eles venderam lá para Dilma lá, né? Fizeram um conluio. Mas o susto, mas daí eu tenho que fazer a minha declaração de imposto de renda. E agora? Se ele é infiel, se eles são infiéis, eu permaneço fiel. Porque eu não sou fruto dessa gente, eu sou fruto do Espírito Santo que opera na minha vida. Você está entendendo? Mas eles vão roubar. Isso é problema deles. Eu vou ser leal. E se a gente não começar a ser leal, nós nunca vamos ter autoridade leal lá em cima. 4, para a gente encerrar hoje essa parte, e na semana que vem a gente vai estudar o 4º tipo de deslealdade, né? A quarta lei, a deslealdade produz deslealdade, né? Que é o contrário de lealdade, produz lealdade. Uma outra coisa que a pessoa que está junto com você, em que você lidera, precisa ver que você é leal, é a Deus.
Leal a Deus, amados, eu quero dizer uma coisa para você. Não fique triste com o que eu vou falar hoje. Né? Mas eu estou falando porque eu creio que a gente pode ser essa igreja leal. Mas você já percebeu que qualquer coisa é motivo para faltar ao culto? Até quando o Inter de segunda joga? Você já percebeu que, mas tem um aniversário da tia, do irmão, do avô de não sei quem da minha família. Eu não vou no culto. Nem vai no aniversário, mas tem um aniversário. Aí eu não vou no culto. A gente tem que ser leal com Deus. TSD. TSD é um estilo de vida. Estar na presença de Deus é um estilo de vida. Quantos de nós não tem um tempo sozinho com Deus? Se nós queremos lealdade, nós temos que semear a lealdade primeiro para com Deus. E aquele irmão que quando calcula o dízimo diz, meu dízimo assim, esse mês não deu, paguei isso, queria botar umas carlotas no meu carro, então meu dízimo vai ser de 3% esse mês. Aí ele tira do dízimo. Mas o carro fica emperequetado. Só falta botar... Eu lembro que quando eu era piá, na minha cidade, amados, era uma diversão ser criança. Na minha idade. Porque a União da Vitória é uma ilha. É uma ilha, é uma cidade rodeada de polacos. Dos quais alguns eram meus parentes. A gente ri dos próprios parentes, mas eu lembro que quando parava na frente da loja do meu pai, alguém de bicicleta, assim, parava aquela bicicleta, ela tinha tinha uma rosa enrolada no guidão, tinha 2 espelhos, mas espelhos, tinha buzina, tinha umas, quem conhece esse tipo de bicicleta, um monte de uns macarrãozinhos pendurados no guidão. Aí, aonde era a garupa, tinha um assento, cheio de coisinhas assim, trabalhado. E às vezes até, coitado, né, da pessoa, era assim uma almofadinha do Vasco. Misericórdia. Né? A pessoa quer ver tudo. Nossa, minha bicicleta é impecável. Mas eu gastei todo o meu dízimo para deixar a minha bicicleta assim. Nossa lealdade. Às vezes é um horário que a gente tem que cumprir com Deus na igreja e a gente chega atrasado. Imagina, o culto começa às 19, ele termina às 18h40, 18h45, às 20h45. Dá 1h40, 1h45 de culto. E tem gente que chega quando o louvor está terminando. Pastor, é o trânsito. Irmão, sai mais cedo de casa se é o trânsito. Se você sabe que o trânsito atrapalha e você insiste no erro, você acha que o trânsito vai melhorar, você quer alguma coisa diferente, faça diferente, não faça igual, senão você vai ter o mesmo resultado. Saia mais cedo de casa. Mas eu não posso sair mais cedo de casa, porque não acabou o jogo. Lealdade ao Senhor. Mas então para mim eu tenho que chegar logo meia hora antes. Amém, daí você ora meia hora, irmão. Ser leal a Deus. Quando Ele diz, não saia da tua boca nenhuma palavra torpe. E a gente está conversando, e daí vai se empolgando lá no trabalho, e todo mundo fala palavras que não devem sair da nossa boca, e quando a gente vê, a gente está falando aquela linguagem deles. Isso é deslealdade para com Deus. Ele disse, não faça isso. Deslealdade para com Deus é quando Ele dá um mandamento para nós, e nós fazemos pouco caso do mandamento.
Quando a gente lê alguma coisa nas Escrituras, mas hoje todo mundo faz diferente, mas eu vou andar com todo mundo ou eu vou andar com Deus? Eu vou ser leal à sociedade ou vou ser leal a Deus? Ah, mas pastor, por causa desse negócio de ser leal, está cheio de pastor morrendo lá, enforcado lá no Irã, não sei o quê. Amém. Imagine a coroa desse cara. Se ele morre pelo Evangelho, por que nós estamos mudando tão rapidamente para um outro Evangelho? Olha só o que diz. Abra lá em Gálatas comigo. Gálatas 1:6. Paulo diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O evangelho não pode mudar, amados. Você tem que ser fiel ao evangelho, está escrito. Nossa lealdade para com Deus está sendo observada por quem nos segue. Quem está nos seguindo atrás da gente? Lembra daquele videozinho que a gente passou no Dia dos Pais, no ano passado? Do menininho sentado atrás do carro, e o pai bateu o carro, aí ele desceu, botou um cartãozinho no vidro do carro, o cara bateu, né? Eu errei, fui eu, liga para mim. Aí ele vai, quando o cara liga, ele acerta. Aí o menininho começa a falar: pai, eu estou sempre observando você. As pessoas que a gente está querendo falar do amor de Jesus, elas estão olhando para a gente. Se você está falando de Jesus, mas você não vive o que Jesus fala. Você não vive o que Jesus ensina. Você não pratica o que ele instrui. Então, a palavra nos chama a atenção. Tiago escreve e diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes. Existe uma grande diferença na EDM, está falando sobre fé, né? Vai chegar na fé mental e na fé do coração. Mas tem a fé, eu sei. Mas a fé, eu sei, é muito diferente de eu faço. Eu sei a vontade de Deus. Eu faço a vontade de Deus. Há uma grande diferença entre eu sei e eu creio ativo. Eu creio fé. Porque fé, no grego, no original, ele é um verbo. É uma palavra ativa. Não é um substantivo parado. Então, ser fiel a Deus é viver os propósitos de Deus. Quando a gente é leal a Deus, os resultados são maravilhosos. Mas e os desleais? Olha só, Judas não foi leal a Jesus. Você conhece a história. Pastor Carlos Belar, o primeiro culto que teve nesse templo era lá no outro lado, né? Antes de nós mudarmos para cá, antes de reformarmos essa parte, nós estávamos lá no fundão lá, e o pastor Carlos Belar pregou sobre os tipos de discípulos de Jesus. E ele deixou o último discípulo. Ele falou do João, aquele discípulo que reclina a cabeça no seu ombro, que tem tanta intimidade contigo que vai até a tua cruz. Foi João o único que ficou vendo a crucificação. Tem o Pedro, que é meio rebelde, não sei o quê, mas se arrepende e admite que ele é falho, mas ele acaba sendo fiel a você. Tem o Tomé, que é duvidoso, mas de repente, né, morreu pelo Evangelho. Tem o Mateus, tem os outros, Bartolomeu, que ninguém sabe nada da vida deles, mas são discípulos de Jesus, estão citados pelos nomes. E ele disse, e também tem o Judas. Aí ele disse, não se preocupem com o Judas. Eles se enforcam sozinhos. Mas o fim do desleal é isso. O fim do desleal é o desespero, é não saber o que fazer da sua vida. O fim do desleal é não achar saída. O fim do desleal é ser sufocado pelo inferno. Nós podemos ser leais a Deus, ao cônjuge, aos amigos, aos filhos, às autoridades. E eu vou te dizer uma coisa, nem está ali, mas
Eu aprendi isso com o pastor Greg Hill. É você poder olhar no espelho de manhã e ver que você é leal consigo mesmo. Que você não mente para você mesmo. Que você não se auto-engana. Que você olha para frente e você tem um alvo, chamado alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. E eu creio que nós somos chamados para isso, para prosseguirmos para o alvo, deixando coisas que para trás ficam. Há coisas que na nossa caminhada, quando você identifica, isso não precisa estar em mim, você tem que abandonar imediatamente. Pronto. Se não precisa, isso eu não preciso, deixa fora.